Bom dia, pessoal! Hoje iniciaremos mais uma videoaula. O assunto de hoje é referente à aula 6 da apostila, a poesia romântica brasileira. Vamos entender um pouquinho das características estéticas românticas. Existem dois fatos históricos que foram muito importantes no período do romantismo. O primeiro, a Revolução Francesa, de 1789, o segundo, a independência política do Brasil, em 1822. Suas características principais se desenvolvem a partir da ideia central de valorização do eu. Há uma visão de mundo centrada no indivíduo, por isso, o romantismo tem um caráter egocêntrico, colocando as emoções e os conflitos do indivíduo em primeiro plano, com exagero na expressão emocional. Além disso, busca-se também o constante retorno ao passado histórico de forma idealizada, na tentativa de construção dos valores que norteiam o comportamento da sociedade. Vejamos algumas características fundamentais dessa rica expressão artística. Reação aos princípios da poesia clássica. Os românticos buscam a libertação da forma rígida que existia no classicismo, dando aos poemas muitas vezes um caráter narrativo e descritivo que os aproxima muito da prosa, utilizando uma linguagem mais simples e direta. Subjetividade levada ao extremo. Os aspectos interiores das personagens, seja na poesia, seja na prosa, ganham destaque nos textos românticos. A expressão sentimental é o que mais importa no trabalho dos autores. Evasão da realidade, foco em sonho e imaginação. Na tentativa de deixar o peso da realidade de lado, os textos românticos se dedicam ao cultivo do sonho e da imaginação. Idealização do amor e da mulher. O amor e o ser amado são elevados a um patamar idealizado, superando muitas vezes o plano da realidade. Quer dizer, muitas vezes eles deixam de parecer algo real. Procura pela natureza. A natureza, também descrita com idealização, muitas vezes reflete os sentimentos do indivíduo, se configurando como um refúgio ideal da realidade considerada tediosa. Preocupação social e contestação. Também há espaço no romantismo para a poesia de cunho político e defesa dos fracos e oprimidos. Nacionalismo. A construção da nacionalidade é um dos grandes interesses dos artistas românticos, que reúnem as características da pátria na busca de forjar, quer dizer, fingir, um passado glorioso que se misture com a história do país. Ideal de originalidade. Os românticos, eles se preocupavam-se com a elaboração de obras que não fossem releituras daquelas já existentes. A originalidade passa a ser uma busca fundamental dos artistas, diretamente atrelada à qualidade da obra final apresentada. Então, eles buscavam criar algo original e não uma cópia daquilo que já existia. E, por fim, inspiração que supera a preocupação com a forma. A ideia de que o texto é o produto da inspiração do artista, muito mais do que um trabalho elaborado, formal, tipicamente romântico. Agora vamos falar um pouquinho sobre a poesia romântica brasileira. A poesia romântica no Brasil é dividida em 3 gerações sucessivas de autores. Vamos conhecer as suas 3 principais fases. A primeira é o indianismo, cujo principal autor é Gonçalves Dias. No indianismo há uma valorização do índio. O índio ele é retratado como o herói nacional. Há uma construção formal e equilibrada e também há uma valorização da natureza brasileira, que também é idealizada assim
como o índio. A segunda fase é o ultrarromantismo. O autor mais importante é Álvares de Azevedo. O ultrarromantismo é uma visão dualista do amor. O amor, ele aparece como um sentimento contraditório, onde há atração, mas há medo, onde há desejo, mas há culpa. Há também um pessimismo, tanto que o ultrarromantismo também é conhecido como o mal do século. A morte, ela aparece como uma solução para o sentimento de inadequação à realidade. E a terceira fase é o condoreirismo, cujo principal autor é Castro Alves. No condoreirismo, há um comprometimento com a causa abolicionista e republicana. Muitos poetas desta fase, eles defendem a república e defendem a abolição da escravatura. Há um tom grandiloquente e a sensualidade e o amor aparecem como uma experiência concreta. Quer dizer, o amor ele é descrito como uma experiência que realmente acontece, por isso concreta, e não mais fica naquele plano da idealização como tinha antes. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula sobre o romantismo. Qualquer coisa, estarei na plataforma Google Sala de Aula e deixarei no mural as atividades que vocês terão que realizar. Até mais!